Carlos, bem-vindo a esta conversa, Obrigado, António. neste espaço fantástico, Central Tejo, para celebrar os 3 anos do ECO, mas uma coincidência, celebrar, enfim, assinalar os 5 anos de fim de mandato como Comissário Europeu. O que é que aprendeu como Comissário Europeu? Bom, primeiro eu acho que aprendi que a Europa tem muito mais força e conta muito mais do que aquilo que as pessoas pensam. E sobretudo nesta transição, em que a indústria era algo físico, aquilo que vemos aqui nesta central é exatamente a indústria como ela era, física, metálica, algo de concreto, para uma futura indústria que não vai ser nem metálica, nem concreta, nem física. E essa fusão entre o físico e o digital foi daquilo que mais me apaixonou e o que mais aprendi nestes anos na Comissão Europeia a liderar aquilo que é o maior desafio da Europa, que é exatamente passar e estar entre estes dois mundos. E temos sido nós os campeões do mundo antigo, da indústria antiga, como é que vamos ser os campeões dessa nova indústria? A Europa ainda não é? Ainda não é o campeão dessa nova indústria, mas não. Eu acho que temos aqui várias fases. A Europa foi campeã daquilo que são as infraestruturas dessa indústria, ou seja, a internet aqui foi inventada na Europa com o Tim Berners-Lee, Nokia, Siemens e tantos outros exemplos. Portanto, quando nós estamos nos Estados Unidos, é bom relembrar, quando fazemos uma chamada telefónica, o backbone, ou seja, aquilo que é a infraestrutura europeia. Mas depois perdemos realmente a segunda batalha do digital, daquilo que era apenas o virtual. O grande desafio é como é que vai ser o futuro e nós não sabemos como é que vai ser o futuro, mas ele vai estar entre os dois e, portanto, é aí que a luta se vai deparar. Os americanos vêm do lado digital, nós vemos do lado físico, da engenharia, onde somos muito bons, e o mundo futuro vai ser uma mistura entre os dois e nós não sabemos muito bem o que é que essa mistura vai ser. O Carlos Moedas foi Comissário Europeu até ao final deste mês de outubro, de uma área que esteve sempre muito concentrada do lado da academia, não é? Do desenvolvimento da academia. Fez um esforço com um programa muito vasto, o Horizonte 2020, para trazer dinheiro e para juntar a indústria europeia à inovação, à ciência, ao desenvolvimento. Visto de Bruxelas, como é que avalia a indústria portuguesa nessa dimensão de investigação, inovação e desenvolvimento? Eu penso que, primeiro, evoluiu brutalmente e felizmente para melhor. E Portugal era um desses casos em que a indústria era vista apenas no seu plano físico e também apenas do seu plano de engenharia e tecnologia, que é o meu plano como engenheiro. Sim. E a evolução que nós vimos em Portugal é muito interessante porque ela é, no fundo, o abrir para um horizonte em que a própria indústria deixa de ser a indústria do passado e passa a ser mais do que tecnologia, mais do que engenharia. Quando é que a indústria, por exemplo, do calçado evolui? Ela evolui quando ela percebe que tinha que ir para além da tecnologia, ela tinha que ir para além daquilo que era o conceito e tinha que se desenvolver na marca, no design, no processo. E talvez a Europa, isso é um bom espelho de muito do que se passou na Europa, a Europa teve dificuldade em perceber isso. E talvez por termos tão bons cursos de engenharia na Europa, e Portugal também é um exemplo disso, no fundo eram os próprios engenheiros que pensavam o design, mas um engenheiro não pode pensar design. E como é que o design é tão importante como produto? Ele é tão importante como o produto, ele é tão importante como a engenharia. E essa evolução viu-se no calçado, viu-se na indústria, por exemplo, do azeite. É muito interessante ver o fenómeno da indústria do azeite, em que os italianos já tinham a ideia de que o azeite afinal não era só o produto, mas era ir para além do produto, e como é que em Portugal nós também começámos a conseguir fazer isso. E é isso que cria marca, é isso que cria valor acrescentado. E numa economia do conhecimento, o valor acrescentado vem exatamente por esse diferencial que é de certa forma virtual e intangível. E eu acho que essa tem sido a história de muitos setores da nossa indústria. Qual é o ponto de partida há 5 anos e qual é o ponto de chegada hoje com a sua experiência do que é que foi a aprendizagem dessa indústria? Isto é, as PMEs hoje, por exemplo, já têm um nível de competências de gestão de recursos humanos para chegar a esse nível de que está a falar? Eu acho que essa transição ainda está a ser feita e talvez de certa forma ainda tenha algum atraso,
que é as nossas PMEs trabalharem não só com as próprias PMEs, mas trabalharem com a universidade. Em rede e com a universidade. E essa rede que tem que incluir a universidade ainda está a começar, mas já deu também passos muito grandes e vimos isso em várias universidades portuguesas. Tive o gosto de visitar e de ver as experiências que foram feitas. Mas essa gestão dos recursos humanos, de dizer eu como PME preciso de alguém com um doutoramento, eu como PME preciso de um especialista nesta área, como é que nós qualificamos os recursos e como é que os valorizamos. E isso é algo que Portugal tem que ainda fazer um grande caminho. A própria gestão e a nossa própria escola de gestão das PMEs era uma escola feita de uma forma que eu diria quase familiar, não é? E essa evolução está a ser feita para uma nova geração e vemos isso também nas empresas familiares. Sim, há empresas familiares que já estão numa fase diferente, de facto, em que a transição, mesmo sendo familiar, é uma transição exigente do ponto de vista da competência, da excelência. Qual é a oportunidade que a indústria portuguesa tem? A indústria portuguesa tem variedíssimas oportunidades de fazer esta ligação com o digital. Acho que as aproveitou bem nos setores tradicionais, mas tem um caminho a fazer em setores como a biotecnologia, como aquilo que se viu tanto na computação, com a OutSystems, com a capacidade de ir para indústrias em que ainda não estamos. Ou seja, eu acho que economicamente, para mim, o conceito da diversificação foi aquele que sempre funcionou. E a diversificação é aquela que nos pode levar para esse maior valor acrescentado, constituir esses polos de diversificação que nós vamos tendo. Ou seja, tivemos, Portugal, nestes 5 anos que eu tive na Comissão, nós de repente tivemos 3 unicórnios, 3 empresas de mais de 1.000 milhões, quer dizer, não é brincadeira para um país da dimensão de Portugal. Comparamos bem com países como Espanha, por exemplo. E onde é que eles tiveram esses unicórnios, não é? É interessante ver onde é que nós os conseguimos, os setores. Mas eu acredito muito, sobretudo no setor da saúde, da biotecnologia. Portugal tem um potencial extraordinário. Primeiro porque temos quadros e temos uma qualificação nessa área muito boa e podemos aí dar um grande salto em como é que juntamos o digital, como é que juntamos as moléculas ao digital e também à fábrica. Inteligente, não é? A fábrica se quiser, inteligente. a expressão da fábrica inteligente. Exatamente. E essa fábrica inteligente, no fundo, é uma fábrica muito diferente da fábrica que nós vivemos. Porque, se reparar, é engraçado, o Keynes dizia que nós chegaríamos a 2030 e teríamos uma fase em que a produção já não era o crucial seria a distribuição. Mas eu acho que eu iria mais longe, especulando aqui economicamente, que passamos de uma economia que era baseada na produção e depois no comércio de bens físicos para uma economia em que o key driver é a inovação e a difusão dessa inovação. E talvez o que se esteja a passar hoje é que a inovação na Europa, ela acontece, mas ela não tem difusão para as outras empresas, ou seja, as melhores empresas continuam a crescer e a ter uma produtividade sempre a aumentar, mas depois as empresas do meio ou a mediana, ela não aumenta porque não há essa difusão. E, portanto, como é que nós vamos investir como país exatamente nessa difusão da própria inovação e da aceitação da sociedade pela inovação e como é que o vamos fazer? E, portanto, como é que o podemos fazer? Como é que se incentivam esses industriais nesta dicotomia com esta dimensão das empresas startups, unicórnios, as tecnológicas? Eu acho que temos aqui vários estudos que foram feitos, aliás, um deles foi apresentado pelo Mário Draghi, em que ele diz que a produtividade é igual à inovação mais a difusão. E essa difusão tem a ver, primeiro, com a parte educacional. E nós na Europa temos um efeito chamado mismatch entre aquilo que as pessoas aprendem e depois aquilo que é necessário para o mundo do trabalho. E, portanto, como é que nós mudamos no sistema de educação essa capacidade? Por exemplo, hoje em dia, como é que é possível que miúdos de 9, 10 anos ainda não tenham tido aulas de coding, não é? Se a nova literatura, a nova maneira de escrever é essa, como é que isso acontece? E, portanto, nós temos estas conversas interessantíssimas, nestas conferências interessantíssimas e depois os nossos filhos na escola não aprendem o básico daquilo
aquilo que é a linguagem do futuro. Que já não é do futuro, já é que já é do presente. Depois, o segundo ponto, e isso foi algo, os efeitos da crise financeira levaram também que a Europa desinvestisse na área da inovação e da ciência, e como é que nós voltamos a chegar àquele sonho que eram os 3% de investimento na Europa em relação à inovação e à ciência. E cada vez estou mais convencido que isso deveria ser um desígnio não só nacional, mas também europeu, mas deveria ser dos vários países. Isso, para mim, é fulcral. E o terceiro ponto tem a ver com este investimento nos intangíveis, ou seja, a indústria europeia e, em geral, as empresas, as PMEs europeias, investem no capital físico, mas não têm o mesmo tipo de investimento nos chamados intangíveis. O que é que eu quero dizer com isto? O tal design, a marca, o marketing, tudo isso tem, em relação aos Estados Unidos, nós temos um investimento mais baixo, um gap. E, portanto, estes 3 pontos são essenciais para esta difusão da própria inovação na Europa. E, portanto, eu acredito que se atacarmos por estes ângulos, conseguimos mudar, de certa forma, o paradigma, e foi isso que tentei durante 5 anos. Aliás, fui talvez dos primeiros na minha audição há 5 anos no Parlamento Europeu a falar exatamente deste aspecto, que a inovação não é só tecnologia, a inovação vai para além da tecnologia, que a inovação não é uma invenção, pode ser uma invenção, mas não é, mas pode ser, mas pode não ser, que a inovação, eu digo sempre aquilo, que a inovação tem que ser algo novo e útil, não é? E, portanto, como é que marca a diferença? Nós temos que apostar na Europa nessa mudança, e se não o fizermos vamos realmente perder o comboio. Falamos agora de Indústria 4.0. Como é que se encaixa isso? É tudo isto que estamos a falar, mas é mais do que um chavão? Eu não gosto do chavão. Não. Nunca gostei da Indústria 4.0. Acho que as palavras são importantes, não é? E elas são muito importantes e, portanto, quando eu digo indústria, eu estou a falar disto, não é? A Indústria 4.0 não é só isto, Pois não. é algo outro. E, portanto, eu acho que esse foi um dos erros, foi a própria maneira, e aqui os alemães jogaram muito na invenção da Industrie 4.0, como eles dizem, e eu acho que lhe devíamos ter chamado outro nome. E, portanto, mostra o problema da Europa. Nós estamos a tentar ir do físico para o digital, não é? E achamos que digitalizar o físico é, como eu costumo dizer, fazer um PDF do físico. Mas não é. É mudar tudo. É a maneira de pensar, é a maneira de que os processos funcionam. Eu gosto muito de dar aquele exemplo quando nós recebemos uma carta por e-mail em PDF, mas isso não é digitalizar o processo, porque eu posso recebê-la em papel, é como é que essa carta vai à volta dos meus colaboradores, quem é que eu já não preciso de ir num processo linear. Portanto, a diferença do digital em relação ao físico é que o físico era linear e o digital é em rede. E essa mudança exige realmente uma capacidade extraordinária que é quase revolucionária, não é? Porque um empreendedor ou um gestor, ele não quer fazer nenhuma revolução, não é? Aliás, porque isso dá um trabalho brutal e às vezes é preciso mudar o sistema. E, portanto, eu penso que vivemos um bocadinho agora nesse momento em que temos que passar do conceito de industry ou indústria 4.0 para um outro conceito que nós ainda não conseguimos agarrar, ainda não sabemos muito bem o que é. Que claim, que statement é que nós podemos ter para agarrar os industriais? Porque, no fundo, aquilo que hoje acontece é que não é só, é uma matriz entre aquilo que hoje é o físico e o digital, por um lado, essa nova indústria, e, por outro lado, é entre produto e serviço. Hoje, indústrias como a indústria automóvel, aquilo que venda não é só um produto físico, mas também é um serviço. E no centro desta interseção entre o produto e o serviço, entre o digital e o físico, está esta nova indústria, a que nós vamos ter que encontrar uma nomenclatura diferente, que tem, a meu ver, muito a ver com a rede e menos a ver com aquilo que é, se ela é física ou digital, ou se ela é um produto ou um serviço, mas a ver com esta parte do processo. E, portanto, é isso que eu acho que nós vamos ter. Arrisca o nome, quer deixar isso para a posteridade. O que é que vai ser a nova indústria? O que é que vai ser? Eu acho que lhe chamava um bocadinho uma rede 4.0, não é? Porque nós hoje, no sistema ou na produção da economia linear, o importante era ir de baixo para cima e hoje o importante é de ir
do exterior para o centro da rede. E isso eu acho que daria e traria muito a esta nova ideia, uma rede 4.0, de mostrar que aquilo que estamos a falar não tem a ver com aquilo que nós pensamos com o produto, mas tem a ver com a maneira como funcionamos. Estamos aqui no Museu da Eletricidade e eu gosto muito do exemplo da máquina a vapor, que no princípio do século todos aqueles industriais tiveram grandes reticências em passar da máquina a vapor para a elétrica, exatamente porque eles diziam: eu não ganho nada com isto, ponho uma máquina grande elétrica em vez da máquina a vapor, mas eu não vou ganhar muito com isto, eu não quero mudar. Até que perceberam que o ponto não era mudar da vapor para a elétrica, mas é que com o elétrico podiam ter pequenos motores e podiam funcionar de uma maneira muito diferente na fábrica e redesenhar a fábrica. E eu acho que aqui estamos exatamente no mesmo ponto. Temos que redesenhar a fábrica. É um bom tópico para uma das dificuldades da indústria portuguesa, que é entrar nas cadeias de valor internacional. Como é que as empresas portuguesas, com a dimensão que têm, podem furar que eu diria que é uma barreira, não é? Para contar, não é? Como é que se pode entrar nessas cadeias de valor? Da sua experiência, do que viu, que caminho é que pode ser seguido? Eu acho que é um bocadinho o meu caminho de imigrante de muitos anos, não é? Quando nós vimos de um país cuja dimensão é pequena, primeiro não podemos ter medo, mas segundo temos que ser sempre melhores do que os outros. Temos que chegar às reuniões antes dos outros, temos que falar mais línguas do que os outros, temos que vender melhores do que os outros e o nosso produto tem que ser superior. E eu acho que aquilo que se viu desde os anos da crise foi realmente essa capacidade extraordinária que os empresários tiveram de dizer: Portugal está em crise e eu vou conseguir melhorar estas minhas qualificações, estes skills, para poder trabalhar noutras partes do mundo. E, portanto, é esse investimento no capital humano que pode fazer a diferença, porque se eu quiser vender o meu produto em Nova Iorque, eu tenho que ser como um nova-iorquino. E, portanto, eu não posso pensar da maneira portuguesa, não posso trabalhar como... E para isso é preciso criar esse sistema. E esse sistema demora anos a criar, não é? Demora anos a criar. E tem muito a ver com o ponto da educação que falámos. Algumas empresas, diria muitas até, concorreram a fundos. Fica-lhe na memória um ou outro, mais do que um, projeto de empresas portuguesas que concorreram a fundos que estavam, digamos, na sua tutela, digamos assim, de inovação, ciência e desenvolvimento? Tantas, bom, não queria ser injusto, porque há tantas, não é? Claro, mas... Tantas e fantásticas que representam este novo mundo, desde a Veniam, com a Susana Sargento, que é um bocadinho da Internet of Moving Things, não é? A internet que está em todo lado e realmente esta economia dos sensores e, no fundo, o tal paradigma da economia da distribuição, não é? Porque os sensores vão ser uma maneira de distribuir. Lembro-me de tantos outros exemplos na saúde. Hoje, uma empresa portuguesa que consegue ser um dos líderes naquilo que é a detecção e o diagnóstico através de uma gota de sangue, em que a pessoa, em vez de ter que levar uma injeção para retirar sangue e fazer análises, pode tocar com o dedo, faz ali uma pequenina ferida e tem o diagnóstico feito. Portanto, cá está uma inovação extraordinária para o futuro. Lembro-me muito do prémio que dei aqui, organizado pela representação em Portugal, a uma empresa que é Trigger Systems, que no fundo é um rapaz que é agrónomo, tem um irmão ou um primo que é matemático e decidem entre eles juntar-se e conseguir fazer um sistema de rega em que, em vez de ter os pivôs de rega uns ao lado dos outros, como é o normal, conseguir identificar através dos dados que estão hoje no cloud que apenas com esses dados já não precisava de tantos pivôs, podiam poupar água com muito menos pivôs, pondo nos sítios certos, mais eficiência, regando quando é necessário, não regando quando não é necessário e, portanto, transformam uma coisa que em 30 hectares era preciso muitos pivôs de água a regar para ter só um, para conseguir gerir isso de outra maneira. Uma fusão entre a matemática e a agronomia. Portanto, são estas histórias que acho fantásticas, como o homem português, o Miguel Neiva, que inventou um novo
sistema para os daltónicos conseguirem reconhecer as cores, cá está, é um tipo fantástico. Vai Então, acompanhando ser esses projetos? Há muitos, seguramente, mas vou quem nos está a ver nesta altura vou falando com é eles, também gente da indústria, portanto... Vou falando com eles, vou acompanhando. Também me lembro tão bem aquela noção que nós temos que em Lisboa é muito difícil andar de bicicleta e aquela empresa que descobriu que podemos encontrar sempre um caminho sem subidas e descidas e, portanto, vamos para... Eu acho que Portugal... Portanto, encontrou criatividade e dinâmica na indústria portuguesa. Não, eu acho que a pessoa, quando está lá fora, o que me aconteceu, sempre vivi lá fora, é que tenho cada vez mais orgulho de ser português. Mas aqui é realmente um orgulho justificado. Nós temos uma geração de uma criatividade brutal. Inovação. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu tenho que lhe colocar esta questão. Os Estados Unidos, de facto, foram muito inovadores. A Europa está a ser inovadora na regulação desta nova economia. Às vezes, quando pensamos em inovação, pensamos nas grandes empresas, na Google, no Facebook ou em empresas europeias que surgirão. Estou a pensar agora na indústria. A Europa, ao querer estar na linha da frente, na regulação, não está ela própria a criar barreiras à inovação? Não há esse risco? Não. Ter chegado atrasado à inovação empresarial ou à ligação a empresas e estar a ser o líder numa estratégia de regular, será seguramente necessário, mas que pode ser até um travão para a indústria europeia, mas estou a pensar obviamente na portuguesa. Claro. Não, a pergunta é muito boa e pensei muito nessa pergunta, que é a nova fase da inovação, ela cruza-se em setores que têm que ser regulados, ou seja, se eu ponho um sensor para a sua saúde, isso tem que ser regulado, é a nossa saúde, ou a educação, ou a energia, ou a alimentação. Eu às vezes digo às pessoas, pensem na alimentação, não é? Portanto, a regulação europeia permite-nos hoje comer alimentos de boa qualidade porque há uma regulação. E aqui eu acho que de todas as formas essa regulação no setor digital, ela tinha que acontecer. E quem é que ganha? The first mover. E a Europa, nós fomos os primeiros a lançar a ideia de uma regulação dos dados. Essa regulação hoje é totalmente liderada pela Europa. Totalmente liderada pela Europa. Outro exemplo, encontrava-me com um ministro chinês sobre o ponto de tudo o que são os valores da ética, quando houve a clonagem daqueles bebés na China. E os próprios chineses dizerem, mas contem-nos um bocadinho como é que são as vossas regras. Nós queremos saber melhor as regras sobre a ética, sobre os valores. E portanto, eu acho que a Europa o que está aqui a fazer é dar o passo à frente e dizer, de qualquer das maneiras isto vai ter que acontecer e nós somos os primeiros. Se formos os primeiros, lideramos nestas áreas. E a verdade... E já se vê os Estados Unidos a olharem também para esta dimensão de regulação. Completamente. O Tim Cook veio ao Parlamento Europeu, o homem da Apple, e disse, nós vamos seguir o vosso regulamento de proteção de dados. Não é? O Bill Gates, que eu tive o gosto de conhecer nestes anos, e peço desculpa aqui por dizer isto, é vaidade, não é? Mas pronto, é um homem realmente fabuloso e, portanto, o António perdoa-me isso, e em que ele dizia-me, olha, as duas melhores coisas da Europa é a proteção de dados, o vosso novo regulamento, e a diretiva de pagamento de serviços, a chamada PSD2, não é? E o que isso vai fazer às vossas fintechs. Portanto, aqui está um exemplo de regulação em que hoje, numa página, num banco, nós temos milhares de pequenas empresas que não são bancárias, mas que hoje têm uma regulação que permite inventar novos serviços e, no fundo, estar no negócio dos bancos. Isso não acontecia. E, portanto, eu acho que devemos ver isso como algo positivo e que a Europa aproveitar essa oportunidade. Sem dúvida. E uma palavra para os empresários portugueses que nos estão aqui a ouvir nesta conferência? Que são muito bons e que têm que ter realmente, às vezes, quando estão lá fora, não tenham medo de ter autoconfiança, não tenham medo de dizer que são bons, não tenham medo de ser mais assertivos. Eu acho que nós, os portugueses, temos uma característica extraordinária, é que somos um povo humilde e nos negócios, às vezes excesso de modéstia e eu acho que devemos lutar porque no mundo global, muitas vezes nós vemos e acontece-nos a todos, eu tenho a certeza que os empresários que nos ouvem têm essa sensação, que às vezes
vão lá fora e depois estão um bocado calados numa reunião e chegam à conclusão, mas porque é que eu estive calado? Se eu sou muito melhor, tenho produtos melhores do que eles, não é? Não falei, não é? E falta-nos dar esse passo. Eu acho que temos que ter, eu digo aos empresários portugueses, do que vi nos 28 Estados-membros, aquilo que vi em Portugal não fica nada atrás. Visitou-os a todos? Visitei muitos empresários portugueses. Visitei os países todos. Os países todos. Para ter a comparação. Exatamente, para ter o termo de comparação. E, portanto, não ficamos nada atrás, e devemos dizê-lo. Não é só sabê-lo, é também dizê-lo. Portanto, muito bem, fica aqui registada esta frase do Comissário Carlos Moedas. Obrigado pela sua disponibilidade. António Costa. Encontramos-nos numa próxima oportunidade, Sem seguramente dúvida. noutra função, mas também para Sem falar dúvida. da economia portuguesa. Obrigado.